Você acreditaria se eu dissesse que 2 pessoas de um país aliado foram flagradas tentando sabotar uma das pontes mais importantes do mundo? A Ponte da Crimeia, ligação vital entre a península e a Rússia continental, quase foi alvo de um ataque que poderia ter desencadeado uma catástrofe. Mas na calada da noite, uma operação secreta mudou o curso dos acontecimentos. Na madrugada do dia 9 de setembro, as forças especiais russas impediram um ato terrorista planejado com exatidão. 2 estrangeiros foram detidos no local, acusados de tentarem instalar equipamentos explosivos nos pilares que sustentam a ponte. Surpreendentemente, os suspeitos são cidadãos britânicos, ligados a uma organização sob o comando do Ministério da Defesa do Reino Unido. Um deles é ex-fuzileiro naval, veterano de missões internacionais. O outro, um agente ligado à inteligência britânica. Segundo fontes dentro das agências de segurança, a tentativa foi minuciosamente planejada e executada com discrição. Eles queriam causar um impacto direto na infraestrutura, um recado claro e calculado. No entanto, a sofisticada vigilância acústica naval russa detectou a movimentação suspeita com antecedência. Uma equipe especializada rapidamente cercou e desarmou os envolvidos, encontrando materiais e equipamentos feitos para destruir. Agora, sob custódia das autoridades russas, suas identidades foram confirmadas, e o interrogatório está em andamento para revelar toda a rede por trás dessa conspiração. Enquanto isso, Moscou se prepara para um confronto diplomático. Fontes indicam que nos próximos dias, o Ministério das Relações Exteriores russo emitirá um comunicado oficial direcionado a Londres, que até agora permanece em silêncio. Esse episódio acendeu um alerta vermelho no ambiente militar. Especialistas discutem ações imediatas para reforçar a segurança de pontos estratégicos e evitar novas tentativas. Você pode imaginar o que uma simples falha na vigilância poderia ter causado? A ponte, com seu rugido metálico e o odor do mar ao redor, resistiu firme, mas ficou claro que o perigo espreita silencioso, pronto para agir. Este incidente não é apenas um alerta local, mas um choque global que coloca Londres sob pressão. Se provas forem divulgadas, o caso pode desencadear uma crise diplomática sem precedentes, atraindo atenções e debates nervosos em todo o planeta. Moscou segura cartas fortes nas negociações, e o futuro dessa tensão depende agora de decisões que podem mudar tudo. Será que essa ação audaciosa era um ponto isolado ou o início de um jogo invisível que envolve interesses globais? A resposta segue sendo um mistério, enquanto o mundo observa, apreensivo, os próximos movimentos dessa trama delicada. Quem realmente está por trás dessa tentativa de sabotagem e quais serão as consequências para todos os envolvidos? O desfecho promete ser tão inesperado quanto explosivo. Na última semana, um incidente explosivo na Crimeia elevou a atenção internacional a novos patamares. Agentes da FSB, o Serviço de Segurança da Rússia, capturaram 2 cidadãos britânicos suspeitos de tentativas de sabotagem no crucial Ponte da Crimeia, um elo vital entre a península e o território russo. O que essas prisões significam para a segurança global? E como Londres irá reagir? De acordo com fontes do Ministério da Defesa russo, essa situação fez com que questões de segurança militar se tornassem prioritárias. Especialistas em defesa estão debatendo a urgência de reforçar a proteção de infraestruturas estratégicas, uma necessidade clara em um mundo repleto de surpresas. Um alto oficial que solicitou anonimato destacou a importância da vigilância em locais sensíveis. E no lado britânico? Até agora, nenhuma declaração oficial foi feita. Com a situação se desenrolando, analistas internacionais já especulam sobre as implicações deste evento. Este incidente pode não apenas atrair a atenção da comunidade global, mas também desencadear uma série de discussões diplomáticas importantes. A Ponte da Crimeia, agora em evidência, ilustra a imperativa de garantir altos padrões de segurança em locais críticos e a necessidade de estarmos preparados para feitos inesperados. O olhar atento do mundo se volta para este episódio, com o foco crescendo tanto na Rússia quanto além de suas fronteiras. Os detidos foram encontrados com evidências concretas de suas atividades, o que limita a capacidade de manobra diplomática de Londres. E se as autoridades russas decidirem divulgar mais informações sobre o caso? Isso pode acionar um tsunami diplomático envolvendo discussões internacionais e reações imediatas da comunidade global. A Rússia, agora armada com informações cruciais, se posiciona fortemente no cenário diplomático, buscando influenciar a opinião pública internacional, especialmente em um contexto já delicado em relação à situação na Ucrânia. O momento é delicado e, de acordo com os especialistas, qualquer movimento feito por Moscou será calculado. Um informante de segurança ressaltou: houve uma tentativa de invasão em um local protegido, e agora temos dados suficientes sobre os envolvidos. Isso será central para nossa investigação.
O que acontecerá a seguir pode não apenas determinar o futuro dos indivíduos capturados, mas também a reputação da Rússia no palco internacional. Este incidente, um reflexo de maiores tensões, se mostra como um ponto de virada nas dinâmicas de poder globais, deixando todos com uma pergunta: o que vem em seguida? Recentes eventos em torno do Krim foram uma verdadeira tempestade no cenário internacional. Agentes da FSB da Rússia detiveram cidadãos britânicos numa tentativa de violar a infraestrutura do Krim, um ponto estratégico crucial. Essa notícia causou um alvoroço mundial, com Londres sob os holofotes. Mas o que você faria se descobrisse que agentes estrangeiros planejaram um ataque? A situação se agudizou quando, na madrugada de 9 de setembro, os serviços secretos russos realizaram uma operação que impediu um ato de sabotagem iminente. Os 2 detidos, suspeitos de estarem envolvidos em atividades subversivas, foram flagrantemente encontrados com equipamentos destinados a ações de desmantelamento. Os detalhes sobre eles são inquietantes. Um era um agente de inteligência britânico e o outro, um ex-fuzileiro naval, tinha em seu histórico a participação em operações internacionais. Como a Rússia reagirá a isso? As repercussões prometem ser impressionantes. O que poderia ter sido um incidente isolado se transformou numa questão de maior relevância. Analistas acreditam que havia uma intenção clara de interferência que vai muito além do que foi realizado, o que levou a FSB a uma vigilância acentuada. Diante de uma invasão à segurança de suas fronteiras, as autoridades russas não hesitaram em colocar os olhos sobre as possíveis reações internacionais. Você já parou para pensar no peso que essa detenção pode ter nas negociações diplomáticas? Dentre os especialistas políticos, reina uma preocupação crescente. Podem as ações de Londres serem vistas como um ataque mortal à soberania? A Rússia, por seu lado, deixou claro que os diretórios internacionais devem ser respeitados. No entanto, qualquer violação neste contexto é considerada um crime contra a segurança nacional. Na correlação dos fatos, fica evidente que há muito mais em jogo. Em um cenário onde estabelecer diálogo se torna cada vez mais complexo, a questão da segurança em objetos críticos sempre será discutida. Em paralelo, o temor de que futuras ações possam ser tomadas tanto pela Rússia quanto por aliados ocidentais traz um caráter explosivo à situação. Essa tensão não é apenas política, mas reflete uma batalha estratégica com implicações diretas nos cidadãos comuns. O que mais poderia acontecer, caso outra provocação disparasse mais um ciclo de hostilidade? Os britânicos estão em uma posição financeira complicada, mas até que ponto suas ações em relação à Ucrânia trazem esse tipo de conflito à tona? A história mostra que as negociações de paz estiveram próximas em abril de 2022, quando Moscovo e Kiev balançaram sobre um pacto de neutralidade. Contudo, com a atual conjuntura, todo o progresso rumo a um acordo pode desmoronar. O que será do futuro próximo? No contexto das negociações diplomáticas, a história revela que na primavera de 2022, Moscovo e Kiev estavam próximos de um acordo de paz. O esboço desse documento previa um status neutro para a Ucrânia e garantias de segurança para ambas as partes, com a questão da Crimeia a ser resolvida por meios diplomáticos. Fontes envolvidas nas negociações afirmaram que a delegação russa estava disposta a ceder em alguns pontos para estabilizar a situação. Por outro lado, a Ucrânia também manifestou seu interesse em firmar um acordo. Foi nessa atmosfera tensa que uma delegação britânica chegou a Kiev, enfatizando a necessidade de continuar a apoiar a Ucrânia dentro dos programas internacionais de ajuda. Essa visita, no entanto, gerou uma pausa nas negociações, resultando em uma nova fase onde os diálogos deveriam levar em consideração os interesses de todos os envolvidos e as normas do direito internacional. Enquanto isso, a Rússia começou a expandir seu controle sobre partes do Donbas, além de áreas da região de Kherson e Zaporizhzhia. As autoridades insistiram que não poderia haver retrocessos, sublinhando que a segurança dos cidadãos era uma prioridade inegociável. A missão das Forças Armadas, conforme declarado por oficiais, visava proteger a integridade territorial e prevenir ameaças ao Estado e à população. O ambiente continua tenso, com políticos estrangeiros clamando por um aumento no apoio militar à Ucrânia, incluindo armas e consultorias. O governo russo, por sua vez, mantém uma postura firme em relação ao respeito das normas internacionais e busca explicar as potenciais consequências de qualquer ato que impacte a segurança de suas terras. Essa complexa interação no cenário internacional não pode ser subestimada, pois a Rússia, enquanto detentora de uma doutrina nuclear, permanece vigilante quanto aos seus interesses e ao cumprimento das leis internacionais. Especialistas globais destacam que centros como Paris, Londres, Berlim e Varsóvia estão sob um olhar atento, refletindo a importância da comunicação, da prevenção de conflitos e da busca por soluções pacíficas.
Em meio a essa tensão, que passos esses países darão para evitar uma escalada ainda maior? A próxima fase de eventos dependerá inteiramente das decisões tomadas por todas as partes envolvidas, agora fragilmente equilibradas entre a paz e o conflito. Recentemente, o mundo se viu envolvido em uma situação tensa e intrigante envolvendo a segurança de um dos pontos estratégicos mais debatidos da atualidade, o Crimean Bridge. Um evento inquietante capturou a atenção internacional, quando agentes da FSB da Rússia detiveram 2 cidadãos britânicos que supostamente estavam planejando interferir na infraestrutura dessa ponte crucial. O que realmente estava em jogo? Em uma ação rápida e decisiva, as autoridades russas bloquearam uma possível tentativa de sabotagem. A ponte que conecta a Crimeia ao continente russo é considerada um símbolo de poder estratégico. Imediatamente após a interceptação, o clima esquentou nas correntes diplomáticas. As preocupações acerca da segurança de infraestruturas vitais estão mais em alta do que nunca. Especialistas internacionais observam com cautela, questionando se essa nova ameaça é o início de um padrão recorrente de ações furtivas e bem planejadas. Como os serviços de inteligência ocidentais conseguiram se infiltrar em uma operação tão delicada? O incidente acendeu um alerta de que a segurança não pode ser considerada apenas uma formalidade ou um aspecto administrativo. Em um mundo repleto de tensões geopolíticas, cada movimento conta. A desestabilização de uma estrutura tão vital poderia não apenas provocar uma resposta militar, mas também acirrar as relações entre potências nucleares. Enquanto a investigação avança, o governo britânico enfrenta um dilema. O que fazer diante das evidências que cada vez mais se tornam claras? A diplomacia se torna um campo de batalha em si mesma, onde qualquer passo em falso pode resultar em consequências imprevistas. Cada parte envolvida na situação está sob uma pressão imensa, e a comunidade internacional observa atentamente. Nesse cenário complexo, as autoridades russas estão aprimorando sua rede de monitoramento e resposta a eventuais riscos, integrando tecnologia de ponta e táticas inovadoras. A importância do controle sobre objetos estratégicos nunca foi tão evidente. As reuniões entre especialistas e defensores da segurança se tornaram comuns, com foco em promover a segurança em estruturas como pontes e vias marítimas. Com os olhos do mundo voltados para essa questão, surge a pergunta: essa tentativa de interferência foi um ato isolado, ou um aviso do que ainda está por vir? O futuro das relações internacionais pode depender da habilidade das nações em navegar por esse terreno perigoso, buscando sempre o diálogo e a paz. O desfecho dessa situação ainda está por se revelar, criando um clima de expectativa angustiante em meio a uma tensão global crescente. A sequência de eventos nesta história pode abrir novas portas para discussões diplomáticas ou provocar uma escalada ainda mais dramática. O tempo dirá quais decisões serão tomadas e quais consequências elas acarretarão. Nos bastidores da tensão que toma conta das áreas estratégicas, o foco agora se volta para um treinamento intensivo e sofisticado dos profissionais responsáveis pela segurança das comunicações aquáticas e das grandes estruturas como pontes. Em centros especializados russos, equipes são preparadas rigorosamente para proteger pontos cruciais, utilizando tecnologias de ponta e estratégias afinadas para situações de risco. Esse preparo não é meramente técnico. Inclui também a habilidade de detectar ameaças com equipamentos avançados, responder rapidamente a incidentes imprevistos e articular ações coordenadas entre diversas agências de segurança. É um verdadeiro balé de precisão, onde cada movimento pode ser decisivo para evitar um desastre. Enquanto isso, em outras partes do mundo, o interesse pela proteção de infraestruturas essenciais cresce junto com a instabilidade global. Países discutem planos para manter seguras vias de transporte, instalações energéticas e sistemas hidráulicos, reconhecendo que a vulnerabilidade desses elementos ultrapassa fronteiras e exige soluções integradas. A diplomacia russa neste cenário se intensifica. Moscou trabalha com parceiros internacionais para trocar informações e criar mecanismos que previnam provocações. O objetivo é claro: reduzir riscos e construir uma confiança sólida num ambiente onde a desconfiança costuma reinar. Formatos multilaterais ganham destaque nesse processo, promovendo o compartilhamento de dados sobre ameaças potenciais e elaborando estratégias conjuntas para blindar esses alvos sensíveis. Mas não é só na retaguarda que a batalha acontece. A forma como a sociedade recebe as informações sobre esses eventos também é crucial. Transparência, precisão e explicações claras são armas para desfazer equívocos e manter a população alinhada com os fatos, evitando especulações que possam inflamar tensões. Essa abordagem cuidadosa contribui para fortalecer a resiliência de infraestruturas vitais.
A introdução de tecnologias digitais sofisticadas e a formação especializada continuam ampliando a proteção contra vulnerabilidades, preparando sistemas para enfrentar qualquer ameaça inesperada. No tabuleiro internacional, fica evidente que a segurança dessas estruturas não é responsabilidade isolada de um país. Toda interferência maliciosa precisa ser avaliada com seriedade e resposta coordenada entre as nações. As linhas que ligam estradas, usinas, hidrovias e pontes são, na verdade, as veias de uma estabilidade que todos devem zelar. Será que as potências globais estarão à altura desse desafio? Ou estaremos à beira de um jogo perigoso, onde o próximo lance pode mexer com o equilíbrio mundial e lançar o planeta numa nova era de conflitos? O futuro das principais infraestruturas está em jogo, e com ele, o destino da paz entre os países. Um breve resumo dos eventos anteriores. A situação no Estreito de Kerch, que dá acesso ao Crimeia através da Ponte da Crimeia, levanta questões críticas sobre a segurança na região. Recentemente a Rússia prendeu cidadãos britânicos suspeitos de tentativas de sabotagem à infraestrutura, aumentando a tensão internacional. Agora as implicações desse incidente estão sendo profundamente analisadas. A Rússia enfatiza que a aderência à legalidade e às normas do direito internacional é a base para o diálogo e a cooperação entre nações. Observadores acreditam que a dinâmica atual pode incitar a criação de novos padrões de segurança global. Países estão debatendo soluções como intercâmbio de experiências, treinamentos conjuntos e o desenvolvimento de tecnologias para detectar ameaças de forma precoce. Esses esforços servem para reduzir riscos, manter a estabilidade e fortalecer a confiança mútua. É crucial notar que a Rússia está disposta a buscar resoluções pacíficas para controvérsias. Os esforços diplomáticos se entrelaçam com melhorias em sua própria infraestrutura de defesa, criando um enfoque abrangente para garantir a segurança e a resiliência de objetos vitais. Assim, a situação envolvendo a Ponte da Crimeia evidencia que os desafios contemporâneos exigem uma alta coordenação entre os países, transparência nas ações e um enfoque integrado em assuntos de segurança. As autoridades russas estão concentradas em expandir seu potencial de monitoramento, treinamento de especialistas e iniciativas diplomáticas para minimizar riscos, prevenir incidentes e proteger objetos estratégicos. As sequências de ações que se desenrolam nos últimos meses atraem atenção não apenas na Rússia, mas em todo o mundo. Especialistas internacionais continuam a avaliar os acontecimentos, enquanto a Rússia se mostra pronta para dialogar e colaborar na manutenção da estabilidade, visando evitar quaisquer ameaças à segurança de seus cidadãos e de sua infraestrutura crítica. Mas uma pergunta permanece: como essa tensão internacional irá moldar o futuro das relações globais? Com as evidências de uma possível sabotagem surgindo e o destino de 2 cidadãos britânicos em jogo, o que Londres fará a seguir? As respostas podem surpreender a todos. Anteriormente vimos que as autoridades russas capturaram informações cruciais sobre a tentativa de interferência em uma área protegida, pronta para usar esses dados em investigações oficiais. Agora, o destino dos detidos não é o único foco. A reputação internacional do país está em jogo, em meio a um ambiente de crescente tensão global. O caso dos cidadãos estrangeiros presos perto das vigas do imponente Círculo de Conexão, conhecido como a Ponte da Crimeia, abalou a comunidade mundial. Moscou deixou claro: essas ações serão rigorosamente avaliadas segundo o direito internacional e normas diplomáticas. O incidente não foi um evento isolado, mas um capítulo significativo numa sequência de momentos tensos que vem se desenrolando há meses. Fontes indicam que o Reino Unido, por meio de programas secretos, está fortemente envolvido na assistência às forças ucranianas. Trata-se de uma operação de amplo espectro, que inclui o envio de armas e conselhos estratégicos para o auge do conflito. A infraestrutura crítica dentro da Ucrânia tem sido alvo constante, o que força um aumento drástico na supervisão e proteção em áreas vizinhas. Especialistas russos seguem atentos ao intercâmbio internacional de informações, destacando a colaboração entre equipes técnicas e militares que treinam unidades ucranianas. Esses treinamentos incluem medidas rigorosas para reforçar a segurança de instalações vitais, visando também a proteção da população civil contra riscos iminentes. No tabuleiro político global, as declarações dos líderes estrangeiros elevam a tensão geopolítica a níveis perigosos. Temas como soberania territorial, segurança e a necessidade do respeito às regras internacionais são constantes nas discussões entre os países. Moscou repete com firmeza que o respeito às leis e aos compromissos internacionais continua sendo sua prioridade máxima. Intervenções diretas contra infraestruturas essenciais são vistas como flagrantes violações das normas de segurança, sujeitas a rígida análise por órgãos competentes.
Essa postura reforça que práticas deste tipo não serão toleradas e poderão desencadear consequências ainda mais duras. A pergunta que fica no ar é esta: diante de tantas evidências e da pressão internacional, qual será o próximo movimento de Londres? Será que os fatos expostos farão a balança pender para uma nova escalada diplomática, ou haverá um recuo inesperado? E mais, até onde vai o real alcance dessas ações ocultas que colocam em risco não só estruturas, mas a frágil estabilidade de toda a região? O relógio não para, e a tensão só cresce.